Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Nosso bate-papo semanal, mais uma vez aqui estamos reunidos, tá? Para mais uma semana de luz, vida, prosperidade, expansão, conexão, não é isso? E fé, tá? Fé é acreditar naquilo que é invisível e torna tudo visível. Tá bom, senhores e senhoras? Então é o seguinte, como é a mensagem de hoje, mensagem do mundo espiritual para hoje, para esta segunda semana do ano, né? Estamos no 11º dia do ano, só passaram 11 dias nesta tela em branco, que é mais um ano para você fazer uma linda pintura, tá? E como fazer essa linda pintura? Como escrever esse grandioso livro ou páginas de mais um livro da sua vida? Tá, senhores e senhoras? Através do seu Ori, tá? Esqueçam tudo o que os senhores pensam sobre o universo. O universo, na verdade, ele é chamado multiverso. Por que multiverso? Vamos pensar no conceito que eu já expliquei nesse canal para os senhores. Lembram aquele vídeo que eu falo assim para os senhores? As coisas materiais têm uma membrana de energia, uma membrana energética que reveste isso tudo. As coisas materiais, a casa, não é isso? Lembra que eu falei para os senhores? Por que se defuma uma casa? Por que se limpa uma casa energeticamente? Para se dissipar essa gosma que fica na parede. E como é que eu consigo ter essa gosma na parede? Não é isso? Através dos excessos, através do pensamento ruim, através das discussões, através dos excessos dentro de uma casa. Tem pessoas que usam drogas, não é isso? Tem pessoas que consomem o álcool em excesso, tem pessoas que têm a fuga através dos remédios e do álcool, não é isso? Então, todos conseguem perceber que aquela casa está carregada. Pessoas que têm sensibilidade mediúnica conseguem perceber que aquela casa está carregada, que aquela pessoa também está carregada, né? Ontem, no meu segundo atendimento público do ano, foi ontem, né? Eu recebi muitas e muitas pessoas que já têm a sua vida transformada através deste canal, né? Pessoas que vieram jogar para saber o quê? A raiz do problema, que não se resume somente em quem está me atacando, o que está me atacando. O problema não se resume assim, né? A solução de um problema, de um obstáculo, não se resume dessa forma tão superficial que é: eu sou perseguido, eu estou sendo atacado ou atacada, ou de repentemente eu sou uma vítima, não é isso? Então, muitas e muitas pessoas que vieram no terreiro ontem me disseram assim: Pai de Santo, eu decidi pensar diferente através dos seus vídeos. Meu muito obrigado, tá? Porque aquilo que eu dou para você, esse multiverso, essa junção de muitos e muitos universos, de mundos paralelos, me traz de volta. E todos aqueles que chegam até a minha frente, na minha casa de axé, com certeza, em qualquer casa de axé, são resgates, são velhos conhecidos daquele sacerdote ou sacerdotisa, tá? Você nunca vai numa casa de axé à toa. Ah, Pai de Santo, mas eu tenho péssimas experiências em tal casa de santo. Beleza, maravilha. Sabe por quê? Porque você vai valorizar aquilo que é bom. Para você valorizar aquilo que é bom, você tem que passar pelo ruim primeiro, tá bom? Então, é o seguinte, senhores e senhoras, vamos pensar assim, ó. Qual é o sol desses muitos universos que existem no plano material e no plano espiritual? Qual é a estrela guia, a estrela d'alva que existe nesse multiverso, nessa junção de muitos universos, tá? Porque é nisso que eu acredito, tá bom? Então é o seguinte, senhores, acredito, vejo, escuto, me conecto, é isso, tá? Então é o seguinte, vamos pensar assim, ó, o Ori, ele é o seu orixá pessoal. O Ori, pro seguidor de outro canal ou de outra religião, né, o adepto de outra religião, pode ser falado como o seu eu interior, o seu espírito, tá?
Então o seu espírito, que é a imagem e semelhança do Criador, como está escrito lá na Bíblia, né, o livro mais vendido da humanidade, e tão pouco bem interpretado, tá? Porque você pode ler algo, mas absorver com a visão celestial, felizmente existem pessoas que são escolhidas por Deus para poder absorver qualquer tipo de conhecimento, tá? Eu tenho nessa plataforma aí vídeos sobre tudo. Eu tenho no site de busca conhecimento sobre tudo, né? Mas ter sabedoria de interpretar da forma celestial e usar para cada vida, aí é que está a diferença de ser um sacerdote ou não, tá? Por quê? Você tem que estar conectado com o universo. Você tem que estar conectado com um plano espiritual para que você possa ler algo e ver da melhor forma, da forma celestial, tá? Muitas pessoas indagam que é muito difícil a nossa religião afro-brasileira porque você precisa passar anos e anos como se estivesse numa universidade. Não, você está numa universidade. Uma universidade que visa você, no fim de tudo, descobrir que você é um servo de Deus. Você trabalha para Deus. Você presta a verdadeira caridade. Você se coloca no lugar do outro. Você é espírita, espiritualista, candomblessista, umbandista. Agora, se você se preocupa somente em entrar em transe, receber santo e achar que isso é evolução, aí você está sendo só uma pessoa que está passando pela religião, sem absorver conhecimento nenhum prático, tá? Porque conhecimento sem prática, senhores e senhoras, ele se torna um fardo na sua vida. Por quê? Se você conhece uma verdade que é faça a caridade, não, e se coloque no lugar do outro, beleza. Aí você passa por um morador de rua e vira a cara. E você tem a oportunidade de dar um prato de comida, né? De alimentar aquela alma, aquela pessoa que está passando fome. E você não tem empatia. E você pensa somente em chegar lá no sábado e receber santo. Que religioso que você é? Nenhum. Tá? É somente uma pessoa que está lá enchendo gira. Somente uma pessoa que está lá enchendo a roda. Somente uma pessoa que está lá fazendo volume. Tá bom? Então, ó, é aquilo que eu sempre digo para os senhores. O seu eu interior, ele tem que estar muito conectado com esse plano celestial, tá? O Ori, ele verdadeiramente se conecta com todos esses universos, esses mundos paralelos que entram em fusão com este plano material, tá? Muitas pessoas com técnicas novas e modernas que apresentam com tesão enorme, que não são técnicas novas e modernas, tá? São técnicas milenares de você acreditar e ter a certeza que o seu pensamento, que hoje as pessoas falam sobre lei da atração, eu falo que é lei da realidade, tá? O seu pensamento, a sua conexão com o nosso bom Deus, colocar o pé, depois Deus coloca o degrau, ter fé, né? Faz com que tudo aconteça da melhor forma possível para você, tá? Nós chamamos isso de um bom Ori, tá? Então, quando você tem um bom Ori, você olha para o outro com empatia, você segue as palavras de São Francisco de Assis, que é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado e morrendo o que se vive para uma vida eterna, porque ninguém morre, nenhuma energia se perde, não é isso? As energias se dissipam. As energias se dissipam para onde? Para todos esses universos, mundos paralelos. Depende de como é a sua visão religiosa e existencial. Tá, senhores e senhoras? Então é o seguinte, para que todos possam entender, para que tudo que eu escutei ontem de bom se torne realidade, tudo realmente começa da sua cabeça, do seu pensamento, da sua vibração, da sua energia, e realmente você vai projetar para todo o mundo invisível algo que vai se tornar visível, tá? Então é o seguinte, senhores e senhoras, é a lei verdadeira, a lei real é essa, tá? Então quando você pensa assim, ó,
Pessoas apresentam coisas que resistiram ao tempo de uma forma tão moderna, com tanto tesão, mas não tiveram a capacidade, muitas das vezes, de se conectar com Deus, tá? Aí você me pergunta assim, Pai de Santo, existem pessoas que têm um coração ruim, têm um mau ori, né? E de repente essas pessoas evoluem na vida. Mas quando o tombo acontece, o tombo é muito feio, porque não existe algo para te amparar, tá? Só existe algo para te sugar, para te vampirizar, porque tudo que é ruim se alimenta de excessos, sentimentos, atos, ações, né? São excessos, tá bom, senhores e senhoras? Então o que eu tenho observado muito dos senhores? Que muitos querem a mudança, né? E graças ao nosso bom Deus, a maioria dos clientes que estão chegando ao terreiro, novos e clientes já antigos do terreiro, né? Aquele cliente que chega, resolve tudo e não volta, muitas das vezes, num prazo que tem que voltar para manutenção, aquele cliente vai voltar depois que acontece outro problema, né? Então é o seguinte, o que eu tenho observado? Que muitas e muitas pessoas, né, começaram a descobrir o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É você entender que não basta somente eu colocar uma energia para caminhar com você, de um orixá, de um Exu guardião, se a sua cabeça está enfraquecida, tá? Então, senhores e senhoras, através dos banhos de folha, através de um ebó que faz você equilibrar, dissipar carga, né? Fortalecer um eu interior, um bori, né? Que é um culto ao ori, que é alimentar o seu ori, que é agradecer, gratidão, olha aí, agradecer de Exu, que é o Senhor da vida, Oxalá, Oxum, que te vigiou no útero materno, Iemanjá e por aí vai. Então, senhores e senhoras, existem muitas e muitas técnicas que visam reenergizar, reequilibrar este seu ori. Mas os conceitos básicos que você aprende na sua infância, basicamente, vão fazer formar-se um ser humano melhor ou um ser humano doente, tá? O que é a doença nesse caso aí? A doença é quando você já começa algo dizendo assim, ó, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu sou fraco, eu estou conseguindo, mas e se? Essa dúvida trava esse campo eletromagnético do seu próprio ori, tá, senhores e senhoras? Coisas que aconteceram no passado ficam no passado, pois senão você vai entrar em depressão, tá? Aquele que não consegue vencer o passado é aquele que é o deprimido de hoje em dia. E este que é deprimido hoje em dia é aquele que alimenta inimigos espirituais, vampiros espirituais. Então é o seguinte, senhores e senhoras, comecem o ano mudando a sua linha de raciocínio, o seu pensamento. Tenham pensamentos positivos. E se eu não consigo ter pensamentos positivos, porque tudo que está me cercando, além de não deixar eu vir ao terreiro, além de não permitir, além de tirar de mim esse ponto de equilíbrio, né? A minha fortaleza, o meu local de conexão, que é a religião, né? Agora eu posso falar até do católico, do evangélico, do kardecista, né? Muitos e muitos são de outras religiões falam assim, tudo aconteceu para eu não ir na missa, tudo aconteceu para eu ir no culto, mas eu venci, tá? Eu não vejo muito pessoas de outras religiões dizendo assim, ó, morreu um parente, eu não vou mais na missa. Pelo contrário, tá? Então, os senhores têm que mudar isso nesse século XXI, nesse ano de 2022. Entender que religião é algo que te fortalece, tá? É algo assim, ó. Você precisa se religar. Tem que estar limpo. Tem que estar com pensamento positivo. O que é o pensamento positivo, senhores e senhoras? É fé. Então, se você tem fé, você tem tudo. Se você tem fé, você realmente move montanhas? Não. Você supera, você escala. E com a força de Deus, você sempre é conduzido à vitória. Tá? Lembro-me muito bem, quando eu estava construindo este terreiro, que muitas e muitas madrugadas e noites eu passei construindo
com as próprias mãos e com o coração e com a terra aqui, ó, fértil, que é o coração repleto de fé em nosso bom Deus, nas forças dos céus, que muitas e muitas pessoas viravam para mim e diziam assim: Pai de Santo, não vai dar certo. Pai de Santo, é preciso contratar um profissional para fazer, tá? Mas essa proeficiência de ter fé, essa situação de fé em si mesmo, algo move você. E tá aí, o terreiro está lindo. O terreiro é lindo, lindo. Lindo e um local que você chega e que você fala assim: eu estou verdadeiramente num pedacinho do céu. Sabe por quê, senhores e senhoras? As coisas materiais absorvem a energia de quem as possui ou de quem as administra. Então, se ali foi criada uma terra de axé durante mais de 20 anos, né? Que esse é o time do terreiro, com muito amor, com muita conexão, por mais que naquela época seja simples, né? Tenha sido simples o terreiro, tenha sido um terreiro de terra batida, tenha sido depois um terreiro com uma lâmina fina de cimento, para depois ter piso, ali da terra, a lâmina fina de cimento, ao piso branco bonito, teve uma pessoa que teve muita fé em Deus e que a força de Deus me conduziu à vitória. Tá? Então você vai sentir não somente a energia das forças dos céus, que são os orixás, os ancestrais, os guardiões, os elementos, os santos e os guias de luz. Você vai sentir também a minha energia de conexão de anos e anos de uma obra, muitas das vezes interior. Tá? Eu lembro-me muito bem que muitas das vezes, no dia de atendimento público, eu estava todo cagado, todo sujo de cimento. E alguém que pensava pequeno chegava no terreiro e perguntava assim: eu preciso ser atendida urgentemente pelo Pai de Santo. Eu virava para a pessoa e dizia: eu sou o sacerdote, eu sou aquele que você vê lá, com 10 mil seguidores numa página, eu sou aquele que você vê recebendo uma monção honrosa na Câmara, Câmara dos Vereadores, eu sou aquele que você vê aí escrevendo um livro. A pessoa julgava o livro pela capa e dizia: quando tudo estiver pronto eu volto. Mas já estava pronto, já estava funcionando há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Sabe por quê, senhores e senhoras? Muitas das vezes as pessoas veem você mesmo que está aí como uma pessoa fraca. Por que isso? Porque essas pessoas vão julgar o livro pela capa, tá? Então, não importa o que as pessoas pensam sobre você, o que importa é a sua consciência, o que importa é cada dia só você e o nosso bom Deus vão saber tudo o que você passou. Por quê? Para que cada dia você dissesse assim, ó: com Deus eu caminho, com Deus eu progrido na minha vida e por Deus eu estou aqui, tá? Então, senhores e senhoras, até o dia que você tiver o seu desenlace, até o dia que você morrer e até depois deste dia, essas minhas palavras vão ficar gravadas na sua cabeça, no seu espírito, no seu ori e na sua alma. Sabe por quê, senhores e senhoras? O que é morrer? Né? Muitos se perguntam o que é morrer. Morrer, muitas das vezes, é continuar vivo. Você continua, num determinado período da sua vida, tendo os mesmos costumes. Tá? A morte é um espelho, nessa hora, do que você foi em vida. Então, se você foi uma pessoa religiosa, agora estamos englobando, tá? Se você foi católico, foi um bom católico. Se você foi um evangélico de verdade. Se você foi um candomblessista de verdade. O que é essa verdade? Aquele que se vê como um servo de Deus, tá? Essa é a verdade. Aquele que tem altruísmo, aquele que tem empatia, aquele que tem todos os parâmetros que falam assim, ó: esse cara ou essa mulher, né, me passa energeticamente o conforto, né? Então, senhores e senhoras, morrer para você que é religioso é continuar vivo, tá? Morrer para você que é religioso
é seguir, em determinado momento da sua vida, um espírito que você foi em vida. Então, se você foi religioso, religioso continuará. Se você foi bêbado, cachaceiro, manteve o excesso de álcool, você vai purgar até que você possa se desprender desse vício. E por aí vai, senhores e senhoras. Se você foi inconsequente, como nós estamos vendo aí, as pessoas tentando viver normal, uma situação de saúde, que existe agora um novo normal. O que é um novo normal? Máscara, distância, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, não é isso? Então as pessoas encheram o saco de se prevenirem e agora estão colhendo aquilo que estão plantando, que é inconsequência, tá? Então, senhores e senhoras, eu sou o tipo de sacerdote que eu não passo para os senhores visões extremistas, tá? Previsões que vão alarmar o mundo, mas eu procuro o que, senhores e senhoras? Passar para os senhores que não importa como você esteja, mas se você está com Deus, você tem tudo, tá? Eu me estendi um pouquinho porque o assunto é interessante. Orixá pessoal, eu interior, espírito é algo esplendoroso, magnífico. Depois que você aprende sobre isso, sobre o seu próprio ori, ser a chave de tudo, então você descobre que um ori alimentado não pega feitiço. Um ori equilibrado alimentado não compartilha de miséria, de má sorte, de infelicidade, tá? De ataques. Por quê? Pensem assim, o meu último minuto, hein? Pensem assim, ó. Corpo aberto. É isso aqui. O ori equilibrado, né? Ebó, banho de erva, vela, conexão, reza, prece, conexão com o nosso bom Deus, gratidão por tudo que você tem, por tudo que você compartilha, que vem de Deus, que é de Deus, que pertence a Ele, né? Ele é o dono de tudo. O seu ori está com um muro, uma muralha. Então tudo que bate em você volta para quem mandou, tá? E tudo que você faz, você recebe. Tá bom, senhores e senhoras? Então, que todos tenham uma excelente semana, que todos fiquem na paz do nosso bom Deus, filhos de Deus, filhos de Zambi, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe.